Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Jornal da Record faz fazer hoje uma cobertura especial sobre a queda de um balão que deixou 8 mortos nesta manhã de sábado em Santa Catarina. O balão com 21 pessoas a bordo despencou em alta velocidade depois de pegar fogo durante um voo. 13 pessoas sobreviveram. O piloto disse à polícia que mandou os passageiros pularem do cesto quando o balão em chamas chegou perto do chão. Nem todos conseguiram e o calor fez o balão subir novamente. O cesto, então, se desprendeu e despencou. A cobertura completa dessa tragédia você vai ver durante esta edição do Jornal da Record. A gente traz outro assunto, este aqui. O Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo, GAT, já salvou a vida de 153 pessoas este ano. São operações de alto risco, como a que nós mostramos ontem aqui no Jornal da Record. Um criminoso armado rendeu uma família, incluindo um adolescente com transtorno do espectro autista. O toque da sirene aciona as equipes, que em segundos começam a se arrumar. Além de armas e munição, os policiais utilizam os equipamentos mais modernos da Polícia Militar de São Paulo. Um deles é o Shaver, um aparelho israelense que utiliza ondas de radiofrequência para tornar possível enxergar o que tem do outro lado da parede. Para se tornar um policial do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo, é preciso ter no mínimo 5 anos de experiência e passar por um treinamento específico do GAT. O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo é acionado todas as vezes que a ocorrência envolve reféns. Cada equipe é composta por policiais fortemente armados e treinados, negociadores e atiradores de elite. Só este ano, esses policiais já salvaram mais de 150 vítimas. Ontem, um homem armado invadiu uma casa na zona norte de São Paulo. Durante o roubo, 5 pessoas da mesma família ficaram como reféns do criminoso. Uma delas é um adolescente com transtorno do espectro autista. O GAT foi acionado e começou a negociar com o assaltante. Você está tranquilo para sair? Depois de quase 3 horas, ele se entregou. Ninguém se feriu. A nossa maior preocupação, de fato, é com as vidas, envolvidas ali, com a segurança, de fato, do local, para que a nossa atuação ali não saia de dentro do esperado. Em outra ocorrência, a equipe do GAT foi até um prédio de luxo na zona sul de São Paulo. A moradora ameaçava atear fogo no apartamento. Os policiais tentaram conversar com a idosa, mas ela recusou. Foi preciso invadir o imóvel para poder salvar a mulher. O GAT era chamado em qualquer situação em que tenha uma ocorrência envolvendo reféns, suicidas armados e outras situações mais complexas. Então, o GAT ele é o grupo mais especializado da polícia hoje. Testemunhas relatam o pânico dos sobreviventes da queda de balão em Santa Catarina. CENIPA e Polícia Civil investigam as causas do acidente. Entre as vítimas que morreram estavam mãe e filha e 2 casais. Brasileira cai em trilha de vulcão e espera mais de 24 horas por resgate na Indonésia. Israel divulga o vídeo do ataque que matou o comandante da guarda iraniana. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O jornalismo da Record acompanha os desdobramentos da queda de um balão em Santa Catarina. O repórter Vinícius Siglitz está no sul do estado, em Praia Grande, município onde o balão em chamas caiu hoje de manhã. Vinícius, quais as informações? Uma boa noite para você. Boa noite a você, Giovana. Boa noite a todos ligados no Jornal da Record. Nós estamos, inclusive, em frente ao hospital em que os sobreviventes foram trazidos para cá, para receberem esses atendimentos. Nós tivemos 13 pessoas que sobreviveram e 8 que acabaram vindo a óbito. Quem sobreviveu
veio para o hospital aqui no centro da cidade de Praia Grande, onde nós estamos. No momento, durante a tarde, a movimentação era grande. Nós tínhamos feridos com ferimentos leves e pessoas que acabaram depois recebendo alta médica e principalmente pessoas que chocadas, né, com a situação e com o que viram e acabaram vivenciando neste caso das pessoas que acabaram saindo com vida. Lembrando que a queda do balão foi registrada por diversos moradores desse município do sul do estado de Santa Catarina. O CENIPA e também a Polícia Civil do estado participaram dessa ação e estão agora investigando o acidente. E nós temos mais informações na reportagem de Eliane Gonçalves. O momento em que o balão pega fogo no ar foi registrado neste vídeo. Rapidamente, as chamas se espalham e o balão despenca. Jesus Cristo. O piloto que sobreviveu à queda disse à polícia que o fogo teria começado no maçarico reserva do balão, dentro do cesto. Ele não soube precisar se ficou aceso, se ele acabou, né, tendo uma chama espontânea, tá? Mas que foi desse equipamento que estava dentro do cesto que ele acabou, né, pegando fogo. Ao perceber o problema, o piloto ainda conseguiu descer o balão e orientou os passageiros para descerem. Mas, com o calor das chamas, o balão voltou a subir rapidamente. Já no alto, o fogo consumiu toda a estrutura e provocou a queda. Quando o balão estava bem próximo ao solo, ele ordenou para que as pessoas pulassem do cesto, os passageiros, tá? Então elas começaram a pular, algumas não conseguiram pular, já o fogo começou a aumentar as chamas, e as que não pularam, pelo peso, o balão acabou subindo. O acidente aconteceu no município de Praia Grande, a 270 quilômetros da capital catarinense, já perto da divisa com o Rio Grande do Sul. O local é um dos principais destinos para a prática de balonismo no país. A cidade está de luto, né? Eu moro logo aqui na frente e a gente está muito chocado, né, com a situação, que a gente nunca esperava que fosse acontecer isso. Este vídeo mostra quando o balão levantou o voo por volta das 8 da manhã, com 20 passageiros e o piloto a bordo. 8 pessoas morreram. Os sobreviventes foram encaminhados para o hospital do município com ferimentos e queimaduras. Estão todas sem risco algum e foram apenas situações leves. Nesse momento nós temos 2 pessoas no hospital de Nossa Senhora de Fátima de Praia Grande que ainda não receberam alta, não tanto por conta da condição clínica, mas em conversa com o médico da unidade, muito mais por uma questão psicológica. A Larissa estava em casa quando ouviu gritos. Quando saiu para a rua, encontrou um dos sobreviventes. E estava chorando muito, estava até gritando e disse que... E rezando muito que o Leandro estivesse vivo, que eu acho que é amigo ou algum parente dele. Daí a gente pegou, botou ele na calçada, ele sentou que ele estava muito nervoso, ele nem conseguia andar. Ele estava todo molhado, todo sujo. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vão se juntar à Polícia Científica de Santa Catarina para apurar as causas do acidente. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que acompanha a investigação. Ainda não foi informado se o piloto e o balão tinham autorização para este tipo de voo. Estamos colhendo todas as imagens do local e estamos, além de ouvir as pessoas que estavam dentro do balão, ouvir as pessoas que estavam nas imediações e trabalham nesta empresa de passeios de balão da cidade de Praia Grande. A empresa responsável pelo balão lamentou o acidente e afirmou que está à disposição das vítimas e das autoridades. Ainda destacou que cumpre todas as normas estabelecidas pela ANAC, que não há registro de acidentes anteriores e que as operações estão suspensas por tempo indeterminado. E a queda do balão mobilizou as autoridades neste sábado. O governador de Santa Catarina disse que acionou bombeiros e médicos do estado para ajudar no socorro às vítimas. Estamos de luto, uma tragédia que aconteceu, vamos verificar os desdobramentos, o que aconteceu, por que aconteceu. Mas o importante agora é a estrutura do Estado ajudar a fazer o possível. Por nota, o presidente Lula se solidarizou com as famílias das vítimas do acidente e colocou o governo federal à disposição no atendimento aos sobreviventes. Nas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse ter recebido a notícia com tristeza e também prestou solidariedade às famílias.
O Ministério do Turismo afirmou que tem trabalhado desde o início do ano para regulamentar o balonismo e que deve se reunir com entidades ligadas à atividade na próxima semana. Daqui a pouco você vai ver novas atualizações sobre a queda do balão em Santa Catarina. Apreensão também no exterior porque uma brasileira está há mais de 24 horas presa em um precipício na Indonésia. A jovem caiu quando fazia uma trilha no vulcão. Uma equipe conseguiu chegar ao local, levou água e comida, mas ainda não foi possível fazer o resgate. Foram mais de 16 horas até que os socorristas chegassem ao local onde a brasileira está. Juliana Marins recebeu água, comida e foi estabilizada para não despencar do precipício. Mas a chuva e a neblina dificultam o resgate, que precisou ser suspenso e só será retomado ao amanhecer no horário indonésio, 10 horas para frente aqui do Brasil. A jovem fazia uma trilha no vulcão Rinjani, em Lombok, no país asiático. Ela caiu e foi parar cerca de 300 metros abaixo do caminho. Era uma trilha de 3 dias e 2 noites, então você dormia em campings dentro do vulcão, né, dentro da montanha. Tudo preparado para os turistas já. Juliana é publicitária e vive em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ela está na Ásia desde fevereiro, num esquema de viagem conhecido como mochilão. A jovem já tinha visitado outros países como Filipinas, Vietnã e Tailândia. O passeio no vulcão foi realizado por uma empresa contratada. As imagens de drone foram feitas por turistas espanhóis, que ajudaram a localizar o ponto exato onde Juliana estava e entraram em contato com a família dela. Foram mandando mensagem para um monte de gente, porque eles estavam passando numa trilha lá no vulcão, viram uma pessoa caída e um guia. Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores informou que a embaixada na Indonésia está em contato com as autoridades locais. Disse ainda que a região onde a brasileira está é de difícil acesso, mas que as equipes do país asiático estão empenhadas para retirar a jovem do vulcão com segurança. A primeira fase a gente conseguiu concluir, que foi que chegassem até ela, que não deixassem ela sozinha, que não deixassem ela nessa situação. Porém, como é uma situação, um ambiente inóspito, tá de noite, sereno, choveu, a rocha mais lisa, sem saber como está o estado da Juliana, fica muito difícil deles resgatarem ela assim de bate-pronto. E aqui no Brasil, 73 praticantes de stand-up paddle foram resgatados hoje de manhã em uma praia no Rio de Janeiro. Uma ventania arrastou o grupo 3 quilômetros mar adentro. O sol do inverno carioca e o mar aparentemente tranquilo encantam os banhistas na Praia do Leme, na zona sul do Rio. Uma realidade bem diferente de quem viveu momentos de pânico no começo da manhã deste sábado. Uma ventania intensa surpreendeu mais de 100 praticantes de stand-up paddle. Eles foram arrastados mar adentro a 3 quilômetros da faixa de areia. 73 pessoas que não conseguiram voltar sozinhas foram resgatadas pelo grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros, que contou com o apoio de um helicóptero. 8 pessoas precisaram de atendimento médico. O stand-up paddle é popular nas praias aqui do Rio. A prática esportiva de se deslocar em cima de uma prancha com o auxílio de um remo atrai cada vez mais pessoas. Mas nem sempre a aparência de águas calmas significa segurança. A principal dica é estar sempre usando colete salva-vidas. Isso vai garantir até mesmo para quem sabe nadar ali, pelo cansaço, se afogar ou cair da prancha. Se tiver previsão de chuva forte, vento forte ou até mesmo mar agitado, não vá. Em agosto do ano passado, rajadas de vento que passaram de 60 km por hora derrubaram cerca de 100 praticantes de stand-up paddle em Copacabana. Quem não conseguiu nadar até as pedras foi resgatado por bombeiros com motos aquáticas. Pelo menos 7 banhistas tiveram escoriações. Muitas vezes o passeio do nascer do sol, ele começa de madrugada e a visibilidade é muito pior ali no mar. A chance de afundamento é muito maior. Muito cuidado. Siga sempre as orientações do Corpo de Bombeiros para que a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável. E agora para você o noticiário internacional. Israel anunciou hoje ter eliminado 3 comandantes do braço internacional da Guarda Revolucionária do Irã.
O bombardeio israelense também atingiu uma instalação nuclear iraniana. Em Israel, drones conseguiram atravessar as defesas e atingiram alvos no norte e no sul do país. Quem tem as informações é o enviado especial Roberto Cabrini. Boa noite. É madrugada aqui em Israel. Estamos falando diretamente de Tel Aviv, o mais importante centro econômico do país e um dos principais alvos dos ataques iranianos, que, por sua vez, respondem à ofensiva israelense. Nesse sábado, o exército de Israel confirmou o ataque a uma instalação de pesquisa nuclear iraniana em Isfahan e a morte de 3 comandantes do alto escalão. O local, que abriga uma das maiores usinas de enriquecimento de urânio do país, já havia sido atacado no dia 13 de junho. Safid Zad, chefe do braço internacional da Guarda Revolucionária Iraniana, foi morto em um ataque a um apartamento. Já são mais de 400 mortos do lado iraniano. Ao menos 6 bombardeiros B-2 dos Estados Unidos sobrevoaram o Oceano Pacífico nesse sábado em direção à base naval de Guam. As aeronaves são as únicas capazes de lançar a superbomba, projetada para destruir os bunkers profundos do programa nuclear do Irã. Em Israel, 2 drones iranianos conseguiram atravessar as defesas. Um deles atingiu uma residência de 2 andares no norte, na fronteira com a Jordânia. O outro pousou em uma área aberta no sul do país. Agora há pouco recebemos imagens exclusivas desse ataque em Beit Shean, cidade de 20 mil habitantes na fronteira com a Jordânia. Em vários pontos do país, o mesmo cenário de destruição. Conseguimos entrar em território israelense pela fronteira terrestre com a Jordânia. Nessa área observamos um clima de confusão e de desespero, com muitas pessoas tentando entrar em Israel sem sucesso. Nossa permanência na área de imigração jordaniana foi longa, durou mais de 6 horas, até conseguirmos cruzar pela fronteira conhecida como Sheikh Hussein. Já em solo israelense, documentamos cidades atingidas por mísseis balísticos iranianos. No momento dessas imagens, estou em um bairro de Holon, na Grande Tel Aviv, onde 75 prédios foram duramente afetados. 49 pessoas ficaram feridas, 4 delas em estado grave. Em Betian, a apenas 6 quilômetros de Tel Aviv, encontramos uma área residencial onde 6 pessoas morreram e 200 ficaram feridas. O apartamento da cozinheira brasileira Sara Salomão, de 65 anos, foi completamente devastado. Ela conseguiu escapar porque 10 minutos antes do ataque iraniano conseguiu se proteger em um abrigo antiaéreo. Aqui os ataques balísticos costumam acontecer durante a madrugada. As sirenes de alerta tocam várias vezes durante a noite. Longas noites. De Tel Aviv, em Israel, Roberto Cabrini para o Jornal da Record. Com os ataques diários do Irã contra Israel, as autoridades orientam a população a procurar abrigos antibomba. Os chamados bunkers são construídos embaixo de prédios e também nas ruas. Mas muitas vezes há regiões em que esses locais seguros ficam mais afastados. Por isso, moradores têm deixado as próprias casas para ficar em shoppings, estações de metrô e até em hotéis pagos pelo governo. O subsolo deste shopping em Tel Aviv abriu as portas esta semana para quem não tem um abrigo antibomba dentro ou perto de casa. As pessoas precisam ter um senso de dignidade, diz um dos líderes do grupo que oferece de graça as barracas e também alimentação. O setor de construção civil de Israel estima que 56% das casas e prédios do país não têm um abrigo antibomba. Por isso, nos últimos dias, iniciativas como essa estão se espalhando. Os ataques iranianos a Israel têm ocorrido principalmente durante a madrugada. Os moradores são alertados de 5 a 10 minutos antes da chegada dos mísseis. As estações de metrô também têm recebido famílias que querem passar a noite em um lugar mais seguro. A solidariedade também chegou à rede hoteleira. O brasileiro Ivo é gerente de um dos hotéis que receberam nos últimos dias desabrigados dos ataques iranianos à região de Tel Aviv. Com as diárias sendo pagas pelo poder público, a ocupação do hotel saltou de 60% para 95% desde o início do conflito com o Irã. Esses primeiros que chegaram tiveram suas casas destruídas. Então, quer dizer, eles chegaram aqui realmente sem nada, apenas com uma mala pequena, com uma bolsa. O hotel já havia recebido desabrigados na época do ataque do grupo terrorista Hamas ao país, em 7 de outubro de 2023. Para o Ivo, não é a primeira vez que ser gerente de hotel
ganha novas atribuições. Uma das coisas mais importantes é sempre ouvir parar quando eles querem contar alguma coisa ou expressar algum sentimento. Muitas vezes sentimentos de preocupação, vamos assim dizer, mas muitas vezes sentimentos de agradecimento. De volta ao Brasil, onde 125 municípios gaúchos já foram afetados pelas chuvas desta semana. A situação se repete pouco mais de um ano depois da pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Mais de 7.000 pessoas estão fora de casa mais uma vez. Do portão de casa, o Rafael e a família olham para a água que invade a rua em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. A boa notícia é que os rios que transbordaram no estado nos últimos dias começaram a baixar ou estão com os níveis estabilizados. Mesmo assim, com medo de ter a residência alagada, os móveis e eletrodomésticos foram colocados em cima de pallets de madeira. Estamos esperando, só aguardando. O rio Jacuí, que passa aqui por Eldorado do Sul, transbordou. Mais de 1.000 pessoas tiveram que sair de casa. 2 abrigos como este foram montados para atender a população. Alguns moradores da cidade, uma das mais afetadas pelas enchentes de 2024, revivem o mesmo drama do ano passado. É o caso da Amanda, que precisou ir novamente para um abrigo. Agora, com a filha de 6 meses. A gente já fica apavorado, né? Que já tinha perdido todas as coisas antes. Daí estão tentando reconstruir aos pouquinhos, daí perder tudo de novo. A gente está com uma equipe aqui de 2 assistentes sociais, uma psicóloga, equipe da saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem. A gente tem um ambulatório aqui dentro, né, para atender essas famílias. Em Cachoeira do Sul, na região central do estado, o rio Jacuí atingiu uma ponte de 28 metros de altura e o trânsito precisou ser interrompido. O rio está 5 metros acima da cota de inundação. Em São Leopoldo, a 35 quilômetros da capital, o Rio dos Sinos transbordou e chegou a 3 bairros. Em Porto Alegre, a prefeitura colocou sacos de areia e argila em 3 comportas que impedem a passagem da água do Guaíba. A medida é preventiva. O nível do lago não chegou a atingir a cota de inundação e segue estabilizado. Sábado de alívio nas chuvas no Rio Grande do Sul, mas com alerta para novos temporais. O assunto é com a Lidiane Sayuri. Lid, como é que fica o tempo neste domingo em todo o país? Boa noite para você. Olha só, Giovana, as instabilidades voltam a ganhar força sobre o norte do estado gaúcho a partir deste domingo. Boa noite para você, Fara. Boa noite. E uma ótima noite para você que nos acompanha. No início da semana, o tempo volta a firmar em todo o Rio Grande do Sul e o frio ganha força. A partir de segunda-feira, uma nova onda de frio deve chegar ao país. A terceira deste ano e a primeira do inverno. A massa de ar polar avança pelo continente e provoca queda significativa nas temperaturas no sul, sudeste e centro-oeste, com alto risco de geada. O ar frio também avança até áreas do norte, onde pode haver novos episódios de friagem. Domingo de tempo instável em Curitiba, com chance de chuva a qualquer hora. Os termômetros não passam dos 19 graus. Em São Paulo e em Brasília, dia de sol, entre muitas nuvens, sem chuva. Máxima à tarde de 25 e de 29 graus. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre os estados do norte e do nordeste. Nas imagens de satélite, vemos as instabilidades concentradas nos extremos do país. Amanhã, a circulação de ventos na atmosfera favorece a volta dos temporais na região sul. Na faixa central do país, o ar seco ganha força e a umidade relativa do ar cai. À tarde, faz até 18 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 29, 30 em Goiânia. Em Fortaleza, 28 e até 29 graus em Rio Branco. Tempo delivery. A Jane é de Bandeirantes, no Paraná. Bem-vinda, Jane. O domingo começa nublado, mas o sol aparece e a máxima chega a 25 graus. Na segunda-feira, chuva forte com raios, máxima de 21. Na terça, tempo firme e frio intenso. O Damião é de Arapiraca, Alagoas. Olá, Damião.
Tempo instável nos próximos dias. O sol até aparece, mas as pancadas vêm a qualquer hora. As máximas ficam entre 26 e 27 graus. A gente quer te ver por aqui também. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Giovana, Fara. Até já, Lídia. Obrigada. De janeiro a maio deste ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou 119 saques de cargas de caminhões em rodovias do país. Minas Gerais lidera o número de casos. Everaldo é caminhoneiro há 25 anos e conhece bem os riscos da profissão. Tem um colega meu que ele tombou o caminhão, ele preso nas ferragens e o pessoal passando por cima dele, roubando a carga e as coisas dele. Nos 5 primeiros meses deste ano, foram registrados 119 saques de cargas nas estradas brasileiras. Minas Gerais lidera o ranking entre os estados, com 61 casos, seguido por Paraná e São Paulo. A relação entre a quantidade de saque de cargas está diretamente relacionado com a maior movimentação de veículos de carga nos grandes corredores de escoamento da carga, que ligam as grandes cidades. Neste acidente que aconteceu na BR-381 em Minas Gerais, toda a carga de fraldas foi levada de uma carreta que tombou. Ninguém foi preso. Já na BR-365, um caminhão carregado com bois tombou. 68 animais foram furtados. Pelo menos 150 pessoas participaram da ação. O saque de carga é crime, com pena de 1 a 4 anos de prisão. Nós temos muitas ações em parceria com as outras instituições policiais para identificação e prisão desses indivíduos envolvidos nos saques de cargas. 2 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas depois que um ônibus tombou em uma rodovia no sul da Bahia. O ônibus saiu de Salvador e tinha como destino o município de Ubatã, mas tombou na altura da cidade de Ibirataia. 31 passageiros estavam no veículo. 20 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico, mas estão fora de perigo. 2 passageiras morreram no local. Segundo a empresa responsável pelo ônibus, a pista estava molhada e uma mancha de óleo no asfalto pode ter ocasionado o acidente, que vai ser investigado pela polícia. Em Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, foi realizada uma operação para combater crimes ambientais. O helicóptero da Secretaria de Segurança Pública foi utilizado na operação da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul. Do alto, o Comando Aéreo monitora áreas em diferentes pontos. Cerca de 64% de toda a vegetação pantaneira foi fiscalizada. Além de áreas desmatadas e queimadas não autorizadas, 2 carvoarias foram interditadas por falta de licença ambiental. Durante a operação, cerca de R$1 milhão em multas foram aplicados. Os suspeitos serão investigados pelo Ministério Público Estadual com base na Lei de Crimes Ambientais. A pena pode chegar a 1 ano de prisão. A gente conta também com a participação da sociedade, com suas denúncias, para que a gente continue protegendo o nosso bem mais valioso, o meio ambiente. Depois das queimadas do ano passado, que ultrapassaram a marca de 2,5 milhões de hectares incendiados, agora é possível ver um Pantanal que vem se recuperando. Extensas áreas verdes e rios cheios por causa das chuvas dos últimos meses. Um cenário bem diferente da estiagem severa que atingiu a região ano passado. Esse ano a gente está tendo um respiro, justamente um respiro que nos possibilita olhar com mais calma aonde é necessário realmente a gente manter as intenções e as áreas prioritárias para que a gente conserve esse bioma. A Polícia Civil investiga um vazamento de óleo que atinge comunidades ribeirinhas em Belém. E a preocupação é grande, né, Giovana? Porque a contaminação prejudica o meio ambiente e também a população. O óleo no rio contrasta com o verde da mata na comunidade Ilha Nova, em Belém. Há pelo menos 2 semanas, os ribeirinhos perceberam a diferença na água. Essa mancha de óleo horrível, né? Nessas ilhas todas, está tomada de óleo. A dona Alice é uma das moradoras mais antigas da região. Ela cresceu vendo a ilha bem conservada e com abundância de recursos naturais. Para mim é uma tristeza que no caso, como era, para ver agora como está ficando. Cada dia que passa vai piorando mais.
Pelo menos 1.000 famílias vivem nas 7 ilhas atingidas pela mancha de óleo. Especialistas alertam para os danos ao meio ambiente. Se não for contida, a substância pode alterar o ecossistema da região. Eles consomem água do rio, então por isso que eles vão ter problemas de pele, mas também gastro e também a questão pulmonar. Os moradores dependem da pesca para sobreviver. Dona Ângela mostra o matapi, cheio de óleo impróprio para o uso. A ferramenta é usada para pescar o camarão. Esse óleo que encostou aí acabou o camarão. Já era difícil sem o óleo, agora está mais. A comunidade acredita que o óleo esteja sendo despejado pelos navios que atracam na Baía do Guajará. Outra suspeita dos moradores é que esse óleo tenha como origem um navio que naufragou em outubro de 2015, com mais de 700 toneladas de óleo. Eles acreditam que os barris estejam se rompendo e causando vazamento, mas não há uma comprovação oficial. A Polícia Civil informa que o vazamento é investigado pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal. Testemunhas estão sendo ouvidas e imagens são analisadas para ajudar na apuração do caso. E você vai ver ainda hoje, passageiro de mototáxi morre atropelado por ônibus durante tentativa de assalto na Grande São Paulo. E outras informações sobre a queda do balão que deixou 8 mortos em Santa Catarina. Empreendedores formais no Brasil têm renda quase 3 vezes maior do que alguém que trabalha na informalidade. É o que mostra um estudo do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas. A costureira Maria Lúcia trabalha por conta própria há 22 anos. Em 2020, se regularizou para atender mais clientes. Eu senti necessidade de me formalizar quando eu comecei a pegar umas encomendas de uniformes para empresas. As pessoas me pediam nota fiscal e eu não emitia nota fiscal. Se formalizar é um bom negócio, de acordo com uma pesquisa do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas. Segundo o estudo, no último trimestre de 2024, a renda média de quem é formalizado e tem CNPJ no Brasil passou de R$ 6.000. Já os informais ganharam cerca de R$ 2.000, ou seja, a renda dos formalizados foi quase 3 vezes maior. Hoje, de acordo com o levantamento, 20 milhões de brasileiros trabalham na informalidade. Eles são 66% dos mais de 30 milhões de empreendedores no país. Os setores com maior número de pessoas na informalidade são os de serviços, comércio e construção, agropecuária e indústria. O estudo também aponta que a informalidade caiu 5,5% no país entre 2015 e o ano passado. É mais gente com acesso a benefícios, como a aposentadoria, mas a maioria dos microempreendedores informais ainda não tem proteção social. Só 18% contribuem para a Previdência. Entre os formais, essa contribuição chega a quase 80%. Há uma cultura equivocada, dos quais a grande maioria do povo brasileiro pensa que formalizar é pagar imposto. Ao se formalizar, ele ganha proteção do Estado, os direitos como aposentadoria e os benefícios naturais daquilo que o Estado brasileiro já produz em políticas públicas de proteção social. Maria Lúcia só vê vantagens. Se eu ficar doente, eu vou estar amparada. Se eu tiver que parar de trabalhar, é só entrar com o pedido de auxílio-doença, né? Então, é um amparo, é uma segurança a mais para a gente, que não tem CLT. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez exames hoje em um hospital particular de Brasília, depois de ter passado mal durante uma viagem a Goiás. Jair Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de pneumonia viral. Ele fez uma tomografia e exames de sangue e urina. Depois foi liberado. Segundo o médico do ex-presidente, os exames seriam realizados na próxima segunda-feira, mas foram antecipados por causa do mal-estar de Bolsonaro. O ex-presidente foi orientado a comer mais devagar para evitar novas crises de soluço. Um pouco tonto, mas tudo bem. Eu estou quase me acostumando a essa rotina, né? A idade pesa bastante na gente. E já foram 7 cirurgias e eu espero que seja a última, né? A Polícia Federal prendeu novamente o mecânico que quebrou um relógio histórico durante as depredações de 8 de janeiro de 2023 em Brasília.
Antônio Cláudio Alves Ferreira foi preso no interior de Goiás e transferido para Uberlândia, em Minas Gerais. Condenado a 17 anos de prisão pelo STF, o mecânico tinha sido liberado para o semiaberto na quarta-feira pela Justiça Mineira. A decisão foi derrubada pelo ministro Alexandre de Moraes, que mandou investigar o juiz responsável pela soltura. A alegação foi de que o magistrado não tem competência para atuar no caso. E confira agora os destaques do Domingo Espetacular. O Domingo Espetacular vai trazer uma entrevista exclusiva com o jogador Jô, ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira, que passou por uma situação polêmica semana passada, onde ele acabou sendo preso quase por uma semana por não pagar pensão alimentícia aos filhos. Como é que foi ficar 5 dias na cadeia? Algumas mães, elas acusam você de ausência emocional. São quantos processos? Eu não tenho mais aqueles contratos milionários. É difícil desassociar o Jô que jogou na seleção brasileira com a realidade de hoje. Os detalhes exclusivos de um caso que chocou o Brasil. O Domingo Espetacular conta a história de Melissa Campos. A Melissa estava numa fase linda da vida dela, né? A jovem de 14 anos foi assassinada por um colega de classe. A troca de mensagem pelo caderno é a principal prova de que o crime foi premeditado. Esses meninos, eles sabiam o que eles estavam fazendo. O golpe da cirurgia fantasma. Quem é a mulher que oferecia procedimentos mais baratos e causou um prejuízo a dezenas de pessoas? A facilitadora atua de forma pública nas redes sociais. Podem fechar tranquilamente seu contrato remoto na mega promoção. As pacientes chegaram a se internar e na hora da cirurgia descobriram que tudo não passava de uma mentira. Você vê em minutos acabar com o teu sonho. O Domingo Espetacular é logo após o Love Dance. Também na reportagem especial como a inovação vem revolucionando a produção do café nacional. O Jornal da Record está de volta com novas informações sobre a queda de um balão em Santa Catarina. O acidente deixou 8 mortos. O repórter Vinícius Siglitz tem as atualizações nesta edição do JR. Olá, Vinícius, de volta com você. Sim, com atualizações, inclusive, sobre a questão dos velórios agora. Nós temos a informação de Leandro Luzzi, diretor técnico da Federação Catarinense de Patinação Artística. Ele vai ser velado amanhã em Indaial, no interior de Santa Catarina. O sepultamento está previsto para as 5 da tarde. Outro velório também que acabou de ser marcado é o de Leane Herman e da filha Leise Herman, também no interior do estado. O acidente aconteceu, lembrando, na manhã de hoje, aqui em Praia Grande, no sul do estado. Os bombeiros foram acionados por volta de 8h20 da manhã. Policiais militares e civis também participaram desta ocorrência. 2 helicópteros, 9 ambulâncias, 90 profissionais trabalharam no resgate. O CENIPA e a Polícia Civil de Santa Catarina estão agora investigando o acidente. Lembrando que os feridos passaram por esse hospital, do qual nossa equipe está na frente aqui em Praia Grande. Fara. Obrigado pelas informações, viu, Vinícius? Hoje à tarde foram divulgados os nomes das 8 pessoas que morreram no acidente. Leane Herman e a filha Leise Herman morreram na queda do balão. As duas eram de Concórdia, no interior catarinense. 2 casais também estão entre as vítimas, Juliane Savic e Fábio Izique, de Erechim, no Rio Grande do Sul, e Everaldo da Rocha e Janaína da Rocha, de Joinville, em Santa Catarina. O diretor técnico da Federação Catarinense de Patinação Artística, Leandro Luzzi, também morreu na queda. Outra vítima foi o oftalmologista Gabriel de Melo, de Fraiburgo, também no interior de Santa Catarina. Em São Paulo, foram registradas 2 ocorrências com balões na última semana. O balonismo é uma prática desportiva considerada de alto risco pela ANAC. No vídeo gravado hoje de manhã, com o balão em baixa altitude, o piloto procura um local seguro para o pouso. Logo depois, o balão aparece em solo, já sem ar quente. Estava a 14 quilômetros do ponto previsto inicialmente. O balão que decolou aqui de Boituva estava com 15 pessoas, entre elas 10 paraquedistas, que saltaram não muito longe daqui.
Com o balão mais leve e o vento forte, o piloto disse que decidiu pousar em um outro local. Ele nega que tenha sido uma manobra de emergência. A gente já sabia o plano de voo que a gente queria fazer e uma das opções era pousar um pouco mais distante por uma questão só de segurança, porque a gente lançou paraquedistas aqui no Centro Nacional de Paraquedismo. No último domingo, a queda de um balão numa área rural em Capela do Alto, a cerca de 40 quilômetros de Boituva, deixou 11 feridos e resultou na morte de uma mulher. Juliana Pereira, de 27 anos, fazia o passeio com o namorado. Este vídeo, gravado por um passageiro, mostra o momento da queda numa plantação. Segundo as investigações, a documentação do balão estava irregular e o piloto só tinha licença para voos particulares. Fábio Salvador Pereira foi preso em flagrante por homicídio culposo agravado e prática ilegal de balonismo. A Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo afirma que a regulamentação do balonismo brasileiro precisa de regras mais claras e específicas para a prática. A Agência Nacional de Aviação Civil classifica a atividade como de alto risco. O balonismo é regulamentado pela ANAC basicamente para atividades desportivas. A ANAC assume que a prática do balonismo como uma atividade de lazer ela acontece sobre conta e risco dos envolvidos, tanto por parte de quem oferece, quanto por parte de quem consome. Então isso não é um impedimento, mas é importante que o consumidor tenha esta informação. O passageiro de um mototáxi morreu durante uma tentativa de assalto ontem à noite na Grande São Paulo. Guilherme Moraes Cruz, de 18 anos, saiu da casa da avó em São Bernardo do Campo e pediu uma moto por aplicativo para se encontrar com amigos. No trajeto, eles foram abordados por assaltantes. O condutor tentou escapar, mas na fuga, Guilherme caiu e foi atropelado por um ônibus. Um dos suspeitos foi preso durante patrulhamento da Polícia Militar. Ele estava em uma motocicleta com a placa adulterada. O outro assaltante conseguiu fugir. Uma menina de 9 anos resgatou um coleguinha de 6 no interior de Goiânia. O menino se afogava em uma piscina. As crianças brincavam fora da piscina. Ao tentar pegar uma bola, o menino de 6 anos caiu na água e começou a se afogar. Prontamente, a menina de 9 anos pulou na piscina, ergueu a criança pelos braços e a levou até a borda. Na sequência, a mãe do menino chegou correndo e o retirou da água. Eu fiquei meio assustada, porque isso me deu um pouco de desespero. Eu só sei que na hora, quando ele estava se afogando, eu percebi. Eu levantei e eu pulei na água. Consegui salvar a vida dele. O caso aconteceu na cidade de Quirinópolis, a 290 quilômetros de Goiânia. A Ashley tem 9 anos. Ela passa o feriado na casa de um tio e contou que a família estava em um almoço quando tudo aconteceu. Foi questão assim, de segundos mesmo, sabe? E todo mundo estava ali, então tinham várias pessoas. E a gente, 2 olhando os meninos na piscina, só que o desequilíbrio foi tão rápido e a ação dela foi tão rápida que a gente ficou atônito, sabe? Todo mundo na hora. O menino resgatado não precisou ser levado ao hospital. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Sobrasa, a cada 90 minutos uma pessoa morre por afogamento no Brasil. São 16 pessoas por dia. E o afogamento é a segunda causa de morte de crianças de 1 a 4 anos. Em 11 anos, 57 mil pessoas morreram vítimas de afogamento no país. Em Goiás, só neste ano, o Corpo de Bombeiros registrou 69 casos, 16 deles em piscinas. Por isso é importante estar atento à prevenção de riscos. E um só segundo que a gente deixa de olhar para as nossas crianças, elas podem se submergir na água ali e a gente pode ali estar perdendo a vida de uma criança, de um filho. Um iate que afundou na costa da Itália no ano passado foi retirado hoje do mar. 7 pessoas morreram no naufrágio. 2 guindastes foram usados para içar a embarcação a mais de 50 metros de profundidade. O veleiro de luxo naufragou ao ser atingido por um tornado. 22 pessoas estavam a bordo, 15 foram resgatadas. O Irã definiu os possíveis sucessores do líder supremo do país, que, segundo a mídia internacional, está escondido em um abrigo antibomba. O Ayatollah Ali Khamenei viu os principais funcionários do alto escalão militar morrerem em bombardeios israelenses e quer evitar um colapso do regime iraniano caso ele seja o próximo. 3 nomes estão na lista, mas o filho de Khamenei é o mais cotado para assumir o Estado iraniano. De acordo com a imprensa de Israel,
O país não quer esperar as 2 semanas que os Estados Unidos pediram para definir se vão entrar na guerra. O exército israelense entende que existe uma oportunidade de atacar a planta nuclear de Fordo, que fica no subsolo de uma região montanhosa. Aqui no Brasil, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, já é um dos principais destinos para o avistamento de baleias jubartes. A expectativa para esse inverno é de hotéis lotados, como se fosse verão. As praias da cidade são um convite para o descanso, mas no inverno o atrativo é outro. A gente quer ver baleias, então sabemos que é a temporada e aí viemos para aqui. É um sonho que a gente tem, então acreditamos que hoje vai ser o dia. Hugo e Viviane são colombianos, mas vivem em São Paulo. Viajaram até Ilhabela só para fazer o passeio. Nós vamos para um passeio muito especial, né? Avistamento de baleias, que é algo que a gente sempre desejou. Nessa época, as jubartes deixam a Antártida e migram para as águas quentes da costa brasileira, para acasalar e se alimentar. No ano passado, foram mais de 560 avistamentos de baleias jubartes na região. O Rafa registra a vida marinha há 5 anos e está quase todos os dias no mar. Antigamente era difícil sair para o mar e encontrar. A gente só ouvia falar de pescador que foi muito para fora, viu baleia. Mas era uma coisa que até eu nunca imaginei que eu fosse ver no Brasil, baleia, ainda mais na quantidade que eu vejo hoje em dia. Elas circulam tranquilamente por todos os lados. A maioria quer ver esse espetáculo das jubartes em alto mar. A cidade espera receber 630 mil turistas entre maio e agosto desse ano, 100 mil a mais do que no mesmo período de 2024. O número de turistas aumenta na mesma proporção dos avistamentos. As operadoras de barco recebem selo da prefeitura por práticas responsáveis de avistamento. Temos a bordo biólogos, então eles vão mostrando toda a fauna e flora de Ilhabela, todas as riquezas, curiosidades da ilha. Muita gente já fecha o pacote de passeio junto com a hospedagem. Um atrativo para garantir movimento nos hotéis também no inverno. Esse ano a gente já teve 3 dias que a gente conseguiu enxergar as baleias aqui do hotel, enfim, dos apartamentos, as pessoas filmaram e tudo. Neste mês, a ocupação está 20% maior do que em junho do ano passado. E a expectativa para julho é ainda mais animadora. Depois do carnaval, que caía de 70%, 80% para 40%, ela está voltando a muito próximo a 70% a taxa de ocupação nas pousadas e nos hotéis. Nos últimos 2 anos, o inverno foi marcado por ondas de calor e seca extrema. A Lidiane Sayuri está de volta para trazer mais detalhes da nova estação. Fara, eu adianto que dessa vez teremos finalmente um inverno com cara de inverno. Depois de 2 estações com calor extremo, neste ano teremos um inverno típico, principalmente no centro-sul do país. Nos próximos meses, são esperados avanços de frentes frias que devem levar não só umidade, mas principalmente ar frio para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Em alguns casos, o ar polar pode provocar friagem também entre Mato Grosso e a região norte. Ainda assim, as temperaturas devem ficar acima da média em praticamente todo o Brasil. Teremos dias quentes intercalados com dias mais frios, numa frequente variação térmica. Em relação às chuvas, vamos observar diminuição das águas na faixa central do Brasil, mas a seca não deve ser tão severa como nos anos anteriores. E as queimadas ainda serão um problema para os próximos meses, principalmente na região centro-oeste e também entre o interior da região nordeste e norte. Giovana, Fara, um bom inverno para vocês. Para você também, Lid, obrigado. Na última reportagem especial sobre o café, a tecnologia se alia à tradição. E você vai contar essa história pra gente, né, Giovana? Vou mesmo, e que prazer. Eu fui até Minas Gerais conhecer de perto os equipamentos, as técnicas inovadoras que levam eficiência aos produtores e ajudam a preservar a história dos cafezais. Esse cheirinho logo cedo pode ser o segredo da longevidade. Na casa da Dona Maria, de 102 anos, o coador de pano é de lei. Entre um gole de café e outro, a memória desperta do tempo que passou na roça. Eu trabalhei demais. Desde a idade de 11 anos, eu comecei a capinar arroz, capinar café, depois apanhar café. Eu não tinha força para nem erguer o saco de café. Aí o povo me ajudava, né?
Uma época difícil, com menos recursos. Que tinha que pegar o café, tinha torrar, né? Tinha aquele torrador, tudo no fogão de lenha. E depois tinha que pegava o moinho, né? Para moer o café. Então ficava assim, bem difícil. Para que a tradição do café continue entre as famílias, a ciência e a tecnologia precisam ser aplicadas no campo. Em uma fazenda experimental, pesquisadores do Instituto Federal do Sul de Minas estudam maneiras de melhorar a eficiência no campo. Aqui a gente produz conhecimento para o café. E esse conhecimento é através do teste, da pesquisa que nós fazemos com cultivares de café, né, variedades de café, de insumos como adubos, produtos biológicos, tudo para o café. Mais de 40 variedades de café são cultivadas neste laboratório a céu aberto. Os resultados dos experimentos feitos aqui podem ajudar nas lavouras. Esta, chamada de arara, de frutos bem amarelos e grandes, tem se adaptado bem à região. O grão especificamente dessa cultivar arara, ele é bem maior. É um grão bastante graúdo para quem trabalha com o mercado de exportação. Ele é bastante interessante e também é um material que ele já tolera mais as doenças. As pragas estão mais resistentes com o sol escaldante nas plantações e com o aumento da temperatura global. Um desafio para quem vive do café. Com estações menos definidas e mais incertezas de chuva na hora certa, o celular ficou ainda mais indispensável. Os dados coletados em estações meteorológicas instaladas nas propriedades apontam condições do solo e acumulado de chuva, aqui na mão, em tempo real. Nós passamos por condições de geada, né? Passamos condições de déficit hídrico, período longo de seca, tivemos condições de chuva, de granizo. Então, algumas condições que vêm implicando para o nosso sistema produtivo. Com a ajuda de drones, o estudo de melhoramento de solo pode começar a mudar a realidade por aqui, além de estimar safras e medir o relevo em áreas montanhosas de difícil acesso. As fotos mostram como era a área de baixa produtividade e o resultado depois do diagnóstico e de um plano de ação. Nós precisamos olhar para o pé de café e entender dele o que ele está precisando. Então nós acreditamos muito que com a inovação, com tecnologia, nós conseguimos segurar a nova geração na propriedade e, além disso, incentivar aumentos de produtividade e rentabilidade da produção. Existem mais de 120 espécies de café no planeta. 2 dominam o mercado, a arábica, de melhor qualidade, e robusto ou conilon, inferior. Dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, mostram que o país exportou no ano passado quase 34 milhões de sacas de café arábica. Foi o maior volume da história, 23% a mais na comparação com o ano anterior. A gente fala tecnologia, a gente acha que é máquina. Não, a ciência às vezes é uma coisa muito sutil, que a tecnologia é uma coisa muito sutil. E para gerar uma tecnologia a gente tem que usar a ciência. Inovação para garantir a qualidade e preservar o aroma da tradição. Receita certa de um bom café. Ele disse que deu vontade, né? Deu vontade, com certeza. E vamos falar dos torcedores do Corinthians que querem transformar o entorno da Neoquímica Arena num grande parque. A meta é plantar 500 mudas de árvores até o fim do ano. Os voluntários cuidam do solo, plantam mudas, ao lado de uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. É o caminho para a Arena do Corinthians, na zona leste da capital paulista. Do alto fica mais evidente, muito concreto e pouco verde. Uma realidade que o projeto Corredor Ecológico Corintiano quer mudar. É uma iniciativa de ambientalistas e torcedores do clube. A torcida agradece também, porque ele vai começar a ver o estádio de uma outra forma também, né? O estádio, isso aqui é a nossa casa. Além do plantio das mudas, os voluntários também cuidam da manutenção. Aqui, por exemplo, eles estão fazendo o replantio de uma árvore. É que antes havia uma amoreira que foi roubada. Agora, eles estão colocando uma outra espécie. Um plantio feito com essa torcida tão apaixonada
vai fazer com que as pessoas tenham maior afinidade com essas árvores e a gente pode com certeza evitar o vandalismo, né, e a depredação do plantio. Os organizadores também buscam incluir a comunidade vizinha no projeto. O primeiro mutirão foi no início do mês. Segundo os voluntários, 260 mudas já foram plantadas por aqui. O objetivo é chegar a 500 até o final do ano. A ideia é que a gente pode plantar muito mais e eu quero que a população venha e faça o seu plantio aqui. É um trabalho que começa agora e gera frutos por muitas gerações, a da Mel, inclusive, para que um dia não só a paisagem mude. Vai ter um ar mais fresquinho, não vai estar tão calor no dia do jogo, né? Vai ficar mais bonito, vai ter planta, vai ter fruta para vocês comerem no caminho. E aí ela quer vir todas as vezes agora, que ela amou plantar. Uma última informação, o presidente Donald Trump confirmou há pouco que os Estados Unidos realizaram um ataque bem-sucedido a 3 instalações nucleares no Irã. O jornalismo da Record vai acompanhar as atualizações da guerra no Oriente Médio. Nós ficamos por aqui, mas você pode assistir a edição de hoje completa ou ouvir a nossa versão em podcast no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. E você fica agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. Logo depois, vem o Power Couple. Você não pode perder. Boa noite. Tchau. Excelente noite para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.